Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar de Lord of Mysteries, episódios 8 e 9, que eu vou definir eles como os episódios que foram majoritariamente focados no velhinho, o Neo, e o 8 mais ou menos, foi mais uma indireta, mas mesmo assim ainda focou nele. Só que o episódio 9, minha gente, eu vou definir ele como a tragédia. Vocês sabem por quê? Porque foi sim trágico, foi muito triste o que aconteceu e nossa senhora, aquilo pra mim foi um soco no estômago. Pra mim, foi um soco no estômago. Me digam aí vocês. Mas com certeza doeu. Doeu em mim. Então eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês. Então vamos só parar de enrolação. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal. Deem um like. Compartilhem o vídeo. Apertem o sininho pra não perder nenhum vídeo. Verifique se a inscrição tá ativa porque o YouTube é sacana. E vamos embora! Simbora! Bom, gente. Começando pelo episódio 8. Ele foi até que mais ou menos interessante, mas não foi bastante para eu fazer um vídeo a respeito, porque foi só uma parte que foi interessante. Já o episódio 9, meu amigo, a coisa mudou de figura, porque foi muito triste. Mas vamos com calma, eu não vou me apressar demais não. Mas enfim. O início do episódio 8 é tranquilo, porque o protagonista tá dando uma pescada em um rio, aí ele vai falar com o professor. Na verdade foi o contrário, o professor foi lá e conversou com ele. E ele pediu um favor pro professor dele. Que favor é esse? Já já eu explico. Mas bom, aí veio a parte da nuvem cinzenta, onde a senhorita Justiça, aí aprendi mais ou menos o nome dela, ou o pseudônimo pelo menos. Bom, ela tá perguntando sobre as organizações dos Beyonders, ou facções, por assim dizendo. E bom, negócio aqui. O outro figura aí, que é um marinheiro, bom, ele fala que existe mais de um tipo, mais ou menos umas 20 ou 100, na verdade. Foram 100, eu espero ter acertado. Eu vou deixar o número correto aí pra vocês verem. Mas bom, negócio aqui. Dentre elas, tá o caminho que o velhinho Neo tá seguindo, que é o caminho do Senhor dos Mistérios. Eu acho que eu acertei, eu espero ter acertado o nome. Eu vou deixar o nome correto aí de novo pra vocês verem. Eu tô muito ruim pra nome. Mas enfim, o negócio é que o homem também fala que pra você entrar você tem que desbancar uma bolada. Aí, é sério, pra eles. Pelo menos pra eles isso aí é mais do que um rombo no bolso. Mas a menina fala que pagaria numa boa, assim, sem mais nem menos. Também ela deve ser rica, com certeza. Muito rica, mais ou menos. Eu não sei se ela é uma princesa ou coisa do tipo, mas pelo pouco que mostrou dela, com certeza ela é alguém, vamos dizer, de status bem alto, com certeza. Mas bom, negócio aqui. De todo jeito, aí veio aquela parte do cais da cidade, porque tá rolando uns boatos de que por lá tem aparecido mais assombrações e coisas do tipo. E esse é o favor que o carinha pediu pro professor dele. Ele colocar uns fantasmas lá pra chamar a atenção do pessoal. E pra que ele faria isso? Bom, é que assim ele poderia ter uma desculpa para poder usar aquele amuleto que exorciza fantasmas que eles usaram nos episódios passados para poder fazer umas experiências com ele. Ele quer testar aquele negócio de produzir um amuleto. Deu certo, ele até conseguiu atuar um pouquinho aí porque ele meio que fez isso sem querer, mas ele fez. Mas bom, negócio aqui. A partir daqui a coisa muda de figura e começa a ficar bem mais interessante, porque primeiro de tudo volta aquela mulher que estava grávida de um charlatão, de um cara que estava mancomunado com um pessoal que eu acho que vai dar a luz a um bicho que com certeza não vai ser uma pessoa normal, com certeza. Vocês se lembram daquela mulher que apareceu nos episódios anteriores, que ela estava grávida de um cara que, bom, era um mentiroso, era um Beyonder e também fez algum ritual sinistro pra a coitada gerar alguma coisa que eu não sei o que é, não me digam, eu não quero saber, não quero spoilers, mas o negócio aqui. Tem um cara que é um amigo do velhinho que tá de olho nela, eles estão de olho nessa mulher aí pra ver se tá tudo em ordem ou pode ter alguma pista sobre o, vamos dizer, o pai desse bichinho aí. Mas bom, negócio aqui. O cara também é um amigo do Neo aí, e bom, o negócio aqui, ele vai ser importante por aí, mas bom, negócio aqui. De todo jeito, veio a parte do exorcismo do galpão aí e bom, rolou muita confusão aí, mais ou menos. Mas não foi nada demais, porque alguns foram possuídos por alguns espíritos, outros nem tanto. Um foi possuído por um cachorro, por exemplo, e o resto ficou mais ou menos de boa. Mas bom, não foi nada demais aí. Mas bom, o negócio é aqui. Eles conseguiram espantar esses carinhas aí. Mas bom, o negócio é aqui. De todo jeito, o protagonista conseguiu o que ele queria, porque o pessoal vai ficar aí pra averiguar mais um tempinho. E bom,
De todo jeito, ele conseguiu o que ele queria, porque ele conseguiu fazer um ritualzinho aí para conseguir produzir um outro, vamos dizer, amuleto daqueles para poder usar. E, bom, um negócio aqui, o ritual para ele fazer isso é muito legal, tá cheio de efeitos e a trilha sonora também continua lindíssima, a animação continua nos trinks. Mas bom, negócio aqui. Isso não seria um problema se ele não tivesse atraído alguma criatura Beyonder aí. E é sério, ele realmente tá atraindo uma criatura aí. E bom, negócio aqui. Eles vão ter que lutar contra essa criatura. E bom, a maior parte do trabalho quem faz é o Leon. E bom, ele tá roubando a cena praticamente nesse episódio. Porque ele vai lutando contra essa criatura. É ele quem lida mais com essa criatura. Ele tá se virando excelentemente. E a animação continua novamente lindíssima. E a trilha sonora também tá brilhando aqui. E bom, negócio aqui. O protagonista, que ficou meio que de escanteio, ele também tentou ajudar, porque ele pegou umas correntes aí e tacou nesse bicho pra prender ele pra poder dar um golpe definitivo e finalizar essa luta. E bom, o negócio aqui não adiantou muito não, porque o cara é muito forte. E bom, o negócio aqui, o protagonista ficou na pior, porque uma corda prendeu ele e ele ficou lá, balançando que nem um pêndulo. Alguns podem não gostar dessa cena porque tá uma situação toda séria e tudo mais. O anime como um todo é bem sério, mas o negócio é que alguns não vão gostar dessa cena porque dá uma quebra no clima. E eu não vou tirar a razão de quem não gosta dessa parte, mas eu mesmo aguentei numa boa, porque meu nível de tolerância é enorme. E eu também sou meio besta, gente. Me desculpem, mas eu sou realmente meio besta. Digam aí nos comentários quem teve essa impressão de que não combinou o que aconteceu com o protagonista. Mas bom, negócio aqui, novamente, eu não falo por ninguém porque meu nível de tolerância é enorme. Mas bom, negócio aqui. De todo jeito, foi benéfico pra ele, porque sabe-se lá como, até o Leão questiona, isso foi coincidência? Porque o protagonista foi e conseguiu dar um golpe nele, que conseguiu derrubar o cara, pelo menos isso. Foi engraçado, dessa vez foi engraçado, eu ri mesmo. Mas bom, negócio aqui. O velhinho Neo também ajudou aí, ele, vamos dizer, prendeu o bichão aí pra conseguir dar uma ajuda pro pessoal e deu certo com aquelas cartas que ajudam os carinha a dormir. E bom, deu certo. Ele conseguiu prender o cara e bom, o cara também, o Leon, ele conseguiu finalizar a luta imobilizando ele permanentemente com os poderes dele. Só que a partir de agora o bicho pega, porque o Neo percebeu que esse bichão aí, esse Beyonder, era aquele amigo que ele tinha na época de juventude e também tava aí, de olho naquela mulher. E bom, então o cara percebeu que era um amigo dele, só que ele perdeu o controle dos poderes dele. E isso é um choque muito grande para ele, porque era o único amigo dele e, vamos dizer, era o único restante da, vamos dizer, felicidade dele, porque a partir daqui pra frente a coisa vai desandando e só caindo ainda mais no buraco. Vocês vão entender o porquê no decorrer. Mas o começo é que o cara percebe que não tem o que fazer, não tem mais como ele voltar atrás, não tem como ele voltar a ser um humano, se é que tinha alguma possibilidade. Mas o negócio é que o cara percebe que tem que finalizar ele para que ele não machuque mais ninguém. E é o próprio Neo que vai dar, vamos dizer, o golpe de misericórdia, porque ele pega a arma do leão e atira, ele realmente atira nele. E, cara, foi muito triste, foi bem pesado por sinal. E bom, o negócio aqui, a trilha sonora ficou tudo, o clima combinou tudinho. Mas bom, o negócio aqui, pra piorar a situação, o Neo que já tava triste porque ele perdeu um amigo dele e ele também fez uma meio que pequena homenagem. Aí ele derramou o que restava aí no cantinho do amigo dele. E bom, o negócio aqui, no final do episódio, ele foi lá pra casa dele e tocou um piano, mas isso com certeza não é nada bom, isso não é bom sinal de jeito nenhum. E o Clean, ele foi lá ver se o cara tava bem, se precisava de ajuda, e ele nota que o cara que é todo alegre, todo feliz, animado e tudo, a casa dele é muito triste, sem vida, não tem nenhuma coisa aqui, e não tem nada que dê a impressão de que a casa dele remete à personalidade alegre, animada toda dele. Só tá tudo triste aí, sem cor nem nada. E ele também tem as fotos da esposa dele. E isso vai ser importante no próximo episódio. E o Clean, no final do episódio, ele fica se questionando: pô, como é que é possível alguém perder o controle assim do nada? Será que
existe alguma razão, ou tem algum gatilho. Ele fica lá refletindo tudo isso, e ele fica pensativo, muito pensativo, que isso é muito perigoso, com certeza. E bom, negócio aqui. De todo jeito, ele diz que tá na hora dele evoluir para o próximo nível. E bom, acabou o episódio 8 com esse gancho dele indo evoluir ou querendo evoluir. E aí vem o episódio 9 que, caraca, foi pra mim um soco no estômago. Eu tenho certeza que pra mim foi um soco no estômago, mas pra vocês aí eu não tenho certeza. Pra mim, com certeza foi um soco no estômago. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Mas bom, o negócio aqui. O Clean recebeu uma visitinha de uma das colegas dele, que é aquela loira, que é uma médium aí. Ela tá aí numa forma espectral aí e, bom, ela conversa sobre ele. E, por sinal, ela solta umas frasinhas que é muito engraçada. Pô, ela fala aí que se ele não colocar uma barreira, os irmãos do Clean vão perceber que tem uma mulher aí. E ela não se importaria se eles interpretassem essa situação de forma errada. Ela tá praticamente dizendo que ela não se importaria se eles interpretassem que o carinha levou uma, vamos dizer, uma namorada pra ir. E vocês sabem onde é que eu quero chegar com isso. Pô, essa personagem é muito engraçada, ela é muito legal. Ela conversa sobre essa situação do Clint, que ele quer passar pro próximo nível, e ela acha isso muito estranho, porque foram só 2 meses que ele tá aí e ele já tá pronto para evoluir. E bom, o negócio aqui, ela pergunta sobre esse lance de método de atuação, que é basicamente o macete que o Clint aprendeu para conseguir, vamos dizer, ir mais rápido para próximo nível. É um atalhozinho seguro que ele usa para conseguir, vamos dizer, passar para o próximo nível ou sequência no verso do anime. Mais um negócio aqui. Ele tenta se fazer desentendido, mas não adianta. Ela já percebeu sobre isso. E ela não sabe o porquê que eles escondem isso, mas também é óbvio, é um atalho muito seguro para conseguir fazer, vamos dizer, ir para os próximos níveis. E bom, isso pode até gerar umas consequências terríveis se não for usado corretamente. E bom, negócio aqui, até porque a gente bem sabe que atalhos na vida não são assim seguros de jeito nenhum. Mas bom, o negócio aqui. De todo jeito, ela dá um alerta para ele agir com honestidade e explicar direitinho o que é que ele fez para conseguir tudo isso. Ou pelo menos dar uma dica de como foi que ele aprendeu esse lance de métodos de atuação. Porque vai vir um cara averiguar se ele tá pronto para o próximo nível e esse cara não é brinquedo não. E bom, negócio aqui. No dia seguinte, o pessoal se reuniu e ele explicou a situação, que é um método que ele se baseou nos lemas dos caminhos dos Beyonders. Por exemplo, do vidente, que ele tem que ser observador, tem que agir com cautela, tem que analisar. E bom, e ele fala que isso se aplica a todos os outros caminhos, e inclusive até o caminho do próprio velhinho aí. E ele até fica meio transtornado com isso, falando que se ele tivesse descoberto isso há 20 anos, ele provavelmente poderia ter salvo a esposa dele, porque, como a gente já deve ter notado, a esposa dele não tá entre os vivos, não. Mas bom, negócio aqui. O protagonista vai ser averiguado aí por um cara que foi mandado para ser o avaliador dele, e bom, apesar de parecer uma tortura, ele próprio admite que não parece um questionário normal, só uma avaliação normal. Bom, negócio aqui. O cara pergunta como é que ele aprendeu, se ele tá mancomunado com alguma criatura demoníaca, alguma seita demoníaca, um deus maligno. E bom, apesar de parecer uma tortura, não. O protagonista tá de boa aí, ele tá pronto para o próximo nível. O cara avaliou ele e ele tá de boa. Só que tem um porém. Esse lance desses métodos de atuação, bom, eles têm que ser guardados a 7 chaves. E, bom, é muito perigoso alguém relatar isso para outras pessoas, porque ele falou isso pro pessoal ao redor dele e a justificativa dele é que eles são camaradas e que passaram por muitos perigos, então ele tem confiança neles. Mas, bom, negócio aqui. O pessoal faz meio que um ritual aí pra manter o silêncio aí, pra ninguém saber dessa história. E bom, deu certo. O pessoal fez aí o juramento pra não relatar nada pra ninguém. Bom, depois de um tempo, o protagonista fez a poção pra ele conseguir evoluir para o próximo nível. E bom, deu certo. Ele tá de boa, tá evoluído, tá mais forte, tá melhor. E bom, ele literalmente pega um papel e joga em um cantinho aí. E bom, o negócio aqui. A coisa ficou cravada na porta, como se fosse uma lâmina. E bom,
o negócio aqui, isso é só o começo. O protagonista com certeza vai ficar mais forte do que só isso. Mas o negócio aqui. O pessoal vai tentar comemorar e é o Neo que se voluntaria para, vamos dizer, pagar a comemoração. E o pessoal acha isso inicialmente muito estranho, mas aceita de boa. Porque uma comemoraçãozinha, quem é que recusaria? Mais um. Aqui começa ao que eu vou chamar de o caminho para um fim extremamente triste e trágico, porque o pessoal foi buscar o velhinho e, bom, ele não tá nada bem. Já começa com um clima bem tenso aí, o ambiente tá todo tenso e, bom, o negócio aqui. O pessoal vai chegando aí, como eu já falei, o clima tá tenso e o Clint chama por ele. E ele fala que não tá nada bem, que ele não pode ir hoje, que ele vai ter que deixar pra amanhã. Mas o pessoal tá suspeitando que tem alguma coisa por debaixo dos panos, que ele não tá querendo falar. E bom, o pessoal foi ver qual é a situação dele, como é que ele tá, mas ele ainda se recusa a se mostrar. E o cara tá ficando, vamos dizer, meio doidinho da cabeça. E bom, o negócio aqui, o capitão foi chegando, foi conversando com ele, argumentando para saber se estava tudo bem. E bom, o negócio aqui. Pouco a pouco eles vão conseguindo chegar mais no velhinho. E bom, o negócio aqui. Outros foram buscar alguns artefatos que poderiam ser úteis sobre alguma situação perigosa, porque eles estão suspeitando de alguma coisa. Mas bom, o negócio aqui. O pessoal foi entrando na casa dele e, meus amigos, aqui eu vou definir como o caminho pro buraco, porque a coisa vai ficar feia, porque a casa tá toda cheia de sangue, cheia de, vamos dizer, eu não tenho certeza do que é, não sei se são pedaços de cadáveres ou coisa do tipo, eu não quero nem saber, eu não quero nem saber, não quero ter, vamos dizer, um rebuliço aqui no meu estômago não. Mas bom, negócio aqui, a coisa vai ficando cada vez mais feia, porque eles vão tentando se aproximar dele e eles percebem que a coisa não tá nada bem. O cara tenta, vamos dizer, fazer o pessoal recuar para ver se eles saem da casa dele, mas não adianta. Eles vão se aproximando pouco a pouco e vai ficando mais e mais tenso ao decorrer que eles vão se aproximando. E eles chegam numa parte que tá meio que uma amontoada de carne aí, uma coisa nojenta. E bom, o negócio aqui. O capitão vai conversando com ele sobre a situação dele e ele quer tentar ajudar ele da melhor forma possível. E bom, o negócio aqui, o cara meio que perdeu o controle sobre os poderes dele. Ele tá perdendo o controle sobre os poderes dele. E isso é por causa de tudo meio que tudo que aconteceu. Ele perdeu o amigo no episódio passado e também ele relembra que ele perdeu a esposa. Porque não dá pra ter certeza. Alguma coisa aconteceu com ela, pode ser doença ou sofreu algum acidente ou coisa do tipo. Ninguém tem a resposta absoluta. E bom, negócio aqui. Com isso ele também ficou meio, vamos dizer, transtornado e tá meio lelé. Bom, na verdade tá mais pra perder o controle. E bom, negócio aqui. O pessoal tenta chegar nele para ver se ajuda, mas o negócio aqui não adianta muita coisa não, porque o cara, ele tá tentando, vamos dizer, expulsar o pessoal para ver se consegue completar um ritual alquímico para ressuscitar a esposa dele. Ele vai usar a alquimia para conseguir ressuscitar a esposa dele. E bom, o pessoal não vai deixar isso acontecer porque vai dar uma consequência terrível. Vai ser horrível, vai ser um desastre. E bom, o resto do pessoal que foi procurar um artefato para ver se consegue ajudar o velhinho voltar a ser o que ele era, bom, eles chegaram, só que a situação já tá feia, porque, bom, o pessoal tentou fazer ele dormir, mas não adiantou. Ele conhece todos os truques deles e sabe como é que é o modus operandi desse pessoal. Mas bom, felizmente o artefato que eles trouxeram deu certo. Eles conseguiram, vamos dizer, acalmar a situação dele, que estava muito ruim. E bom, e apesar de não ter nenhuma cena de luta, que não teve nenhuma briga, realmente, não foi uma luta mesmo, mas cara, a coisa tava tão feia que parecia uma luta muito intensa, porque a coisa do velhinho já tá, como eu tô falando, tá ruim, tá muito ruim. E o carinha, o pessoal aí tá tentando ver se consegue estabilizar ele pra ver se ele volta a ser o que era, porque senão a coisa vai ser horrível. Porque, bom, é que é o seguinte, o pessoal, eles percebem que não tem como trazer ele de volta. Infelizmente, ele não tem mais retorno. E bom, o negócio aqui, eles vão ter que finalizar ele. E caraca, o cara implora para ser deixado em paz, que ele vai embora. Ele só quer trazer a esposa dele de volta. E bom, o negócio aqui, o pessoal percebe que não tem como ele voltar. E esse ritual é muito perigoso, obviamente. E bom, com isso, eles têm que
finalizar vamos dizer, a vida dele. E o capitão, puxando toda a responsabilidade para ele, pega a arma e atira no velhinho. E ai, cara, foi um soco no estômago pra mim. Pra mim foi um grande soco no estômago, porque a música, o clima que já tá tenso, tá todo preto e branco, o estilo de cores aí morreu, só tá preto e branco aí. E bom, e a trilha sonora também tá combinando aí com a situação. E cara, foi muito, muito triste. Eu gostei do velhinho, eu achei ele muito simpático, eu gostei bastante dele. E ainda tem os flashbacks do pessoal aí. Ele também tava relembrando algumas situações e também também o próprio pessoal tá relembrando algumas coisas que passaram com ele. E cara, foi muito triste ver ele morrer. Eu juro pra vocês, foi triste. E também teve o velório dele, que eles realmente sepultaram ele, enterraram, o cara realmente morreu. E o Clean percebeu um sonho, mais ou menos, sobre ele, que mostra ele no pós-vida. Essa cena inclusive estava no trailer, mas mostra ele no pós-vida com a esposa dele. E o episódio fecha com ele dizendo: se eu não posso ter a minha esposa, então eu vou ficar com ela, eu vou até ela. Eu espero ter acertado a frase. Mas vamos, negócio aqui. Cara, acabou o episódio com esse soco no estômago. Pra mim foi um soco no estômago muito forte. Eu juro pra vocês, foi muito pesado pra mim. E bom, negócio aqui. O episódio acabou com esse clima todo triste, melancólico e também trágico. E bom, acabou o episódio, infelizmente. E bom, indo para as minhas considerações, eu realmente gostei desse episódio, apesar do episódio 8 ter sido mais ou menos, na verdade, de forma indireta, focado no Neo. Eu gostei de todo jeito. E bom, esse episódio 9, cara, foi muito triste, mas foi bom. Eu gostei do episódio. Cara, foi muito triste. Eles perceberam que não tinha como salvar ele, então, cara, eles realmente tiveram que finalizar ele. Foi muito, muito triste, porque eu gostei do personagem. Eu gostei. Ele era bem simpático, era bem engraçado, bem carismático até. Mas o negócio aqui foi muito triste ver ele morrer. Digam aí nos comentários o que vocês acharam desses episódios, se gostaram ou não. E bom, já os aspectos técnicos eu não tenho do que falar muito. Tá muito bom. A animação tá ótima e a trilha sonora encaixou direitinho em cada momento. Mas bom, negócio aqui. Infelizmente teve que ter esse fim. Muito triste. É, sério, foi muito triste. E bom, acabou os episódios. Eu vou continuar assistindo, apesar de eu ter levado esse soco no estômago. Eu ainda vou assistir, estou interessado e quero saber mais da história. Eu quero ver pro desenrolar dessa história, porque só vai até o episódio 13, pelo menos por enquanto. Mas um negócio aqui, eu vou continuar assistindo, estou interessado e eu recomendo que vocês assistam também. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.